Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje a gente vai ver estequiometria. Vamos ver os conceitos estequiométricos, tá? Para a gente ficar mais por dentro do assunto, a gente vai ver alguns conceitos de estequiometria. Aí a gente vai colocar em modo cheio. Estequiometria, fundamentos e aplicações. A gente vai ver mais os conceitos. Vai ter um cálculozinho aqui só de base, mas depois eu vou fazer uma aula só de cálculo de estequiometria, ok? Bom, introdução a conceitos fundamentais, massa atômica, molecular e molar, o mol, número de Avogadro, cálculos estequiométricos práticos, aplicações em cenários reais. Introdução à estequiometria. Bom, a estequiometria é um ramo da química que quantifica as relações de massa e mol entre reagentes e produtos em reações químicas. Utilizando o conceito como massa atômica e o número de Avogadro, sua aplicação é vital para prever rendimentos, como na produção de ácido sulfúrico, processo de contato, ou na formulação de medicamentos. Dominar esses princípios é fundamental para otimizar processos industriais e experimental laboratoriais. Se utiliza muito em laboratório, quando se tem que utilizar balança de precisão, em fórmulas na área na área de química de fabricação de tinta, na área de química de fabricação de pigmentos, onde você tem o pigmento, tem a parte sólida e tem a parte líquida, tá? Então tem tudo isso aí. Bom, a massa atômica relativa, que é a UMA, unidade de massa atômica, tá? Que fala relativo. A massa atômica relativa, UMA, quantifica a massa de um átomo, tá? A gente tem que quantificar essa massa de um átomo. Vamos entender aqui um pouquinho, falar sobre esse camarada aqui, ó. Usando como referência 1 dividido por 12 da massa do isótopo carbono, o isótopo de carbono 12. Por exemplo, o hidrogênio 1, o hidrogênio, a massa do hidrogênio, do isótopo de hidrogênio é 1, tá? Do carbono é 12. Na tabelinha periódica tem o número de massa, ela se pega de lá. Geralmente quando eu faço alguma prova, eles dão uma tabela periódica preto e branco, onde você tem o número de massa lá e pesa aproximadamente 1 ou 1 MA, unidade de massa atômica. Essa padronização é essencial para a estequiometria e a compreensão da composição elementar. Tá? Esse camarada aqui é chamado de Amedeo Avogadro. Essa constante aqui ele fez em um laboratório, tá? E ele utilizou um raio laser. E esse raio laser dava um número muito grande, então ele teve que fazer uma expressão, tá? Uma constante, para poder se calcular com mais facilidade. Então, ele chegou nessa constante lá através do raio laser, a experiência científica que ele fez, a média que era 6,022 multiplicado pela logaritmo de 10 elevado a 23, o log de 10, ele chama log de 10. Esse 10 é logaritmo. Log de 10 elevado a 23, que também é mol elevado, mais na frente é mol elevado a menos 1. Ok? E aí, para tudo se utiliza esse mol aqui, ó. A engenharia química, os engenheiros utilizam isso. Foi trabalhar com cálculo laboratorial, massa atômica, se utiliza isso aqui. Bom, a massa molecular é a massa fórmula. O que é a massa fórmula? A massa molecular é a soma das massas atômicas covalentes. Exemplo, a molécula da água, H2O, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Embora não pareça um ali, mas tem. Geralmente você coloca só contém 2, 3, H2, tá vendo? 2 de hidrogênio, é o gás de hidrogênio. Mais uma de oxigênio. Isso faz uma molécula da água. A massa fórmula é a soma das massas atômicas iônicas. Exemplo, NaCl. Então aqui a gente vai ter Na, Na+, que é o íons, tá? Tem o anodo e o ânion e o cátion, né? O cátion e o ânion, o positivo e o negativo. Então tem o Na+, o sódio, com íon positivo, e o Cl, o cloro, com íon negativo. Obviamente que essas duas aqui, quando elas fazem ela se atrai, ela vira NaCl, né? O famoso sal de cozinha. Então, calculado pela proporção estequiométrica dos átomos, tá? Que é chamado de massa fórmula, tá? Massa fórmula. E lá em cima, massa molecular. Quando envolve íons, expressa em uma
expressa em uma unidade de massa atômica, ou grama dividido por mol, que é a massa molar. Tá? Tem um cálculo, até a fórmulazinha. Bom, o conceito de mol, né? O mol é a unidade do Sistema Internacional SI para a quantidade de substância, representando um agrupamento de 6,022 vezes log de 10 elevado a 23 entidades elementares. Conhecido como número de Avogadro, essa unidade é fundamental para a estequiometria, pois permite a transição entre a escala microscópica de átomos e moléculas, a escala microscópica de átomos e moléculas, e a escala macroscópica, que é o peso, é o grama, a gramatura, de massas mensuráveis que eu possa pesar, eu possa medir, tá? Em laboratório. Assim, a massa molar de uma substância em gramas é numericamente igual à sua massa atômica ou molecular, expressa em unidade de massa atômica, U, ok? Então, interessante isso, né? Grama dividido por mol, ela vai dar uma... Tá? O número de amêndoa Avogadro foi o que eu expliquei lá, que ele fez no laboratório, tá? Tudo direitinho. Né? Então, ele diz assim que a massa molar em gramas, permitindo que a massa de um mol e a átomo de carbono 12, seja precisamente 12 gramas. Né? Então, ele diz que a massa molar de um átomo de carbono 12 seja precisamente 12 gramas. Assim como compreendemos, a escala microscópica se manifesta em medida macroscópica de uma massa. Então, essa massa molar seria uma medida microscópica. Tá? E muitas vezes nem dá para enxergar no microscópio. Mas a macroscópica seria na balança, quando a gente vai pesar 12 gramas. Só para a gente entender direitinho, expliquei lá o amêndoa Avogadro, lá, constante dele. Bom, a massa molar, grama dividido por mol. A massa de um mol de qualquer substância, tá? Numericamente igual à massa atômica dividida pela massa molar. Então, eu vou dividir a massa atômica pela molar. Né? É uma fórmula que tem lá. Unidade, gramas por mol. Gramas dividido por mol, exemplo, C, que é o carbono, ele tem lá na tabela 12,01 grama mol, tá? A massa molar, e converte a massa em grama em mols e vice-versa. Então, posso converter para 12 gramas ou 12 mol, ou 12 unidades de mol. Né? Aqui a gente tem a massa molar em grama mol, a massa molar de uma substância, a massa em gramas de um mol dessa substância, numericamente igual à sua massa atômica ou molecular, expressa a unidade de massa atômica. Okay? Exemplo é a massa molar da água, H2O, é aproximadamente 18, eu vou multiplicar 2 vezes hidrogênio, vai dar 2, mais 16 vai dar 18. Então, é aproximadamente 18,015 gramas mol, indicando que 1 mol de água pesa 18,015 gramas ou 18 gramas. Essa relação é crucial para converter massas medidas no laboratório para quantidades em mols e vice-versa. Aí o número da constante de Avogadro, da amêndoa Avogadro, chamado constante de Avogadro, é o número de Avogadro, né, que é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23 mol elevado a menos 1. Representa a quantidade de entidades elementares, átomos, moléculas, íons, elétrons, presentes em um mol de qualquer substância. Assim, um mol de átomo de carbono 12 contém 1 mol de átomo de carbono 12 contém 6,022 vezes 10 elevado a 3 átomos de carbono 12. Esta constante estabelece a ponte entre a escala macroscópica de mols e a escala microscópica partículas individuais, tá? Permitindo quantificar o número exato de unidades constituintes em uma amostra. Massa molar como fator de conversão, tá? Então, a massa molar M de uma substância expressa em gramas por mol, grama dividido por mol, representa a massa de 6,02 elevado a log de 10 elevado a 23. Entidades elementares, número de Avogadro, o constante de Avogadro. Ele é o elo fundamental que conecta a massa macroscópica com a massa amostra a quantidade microscópica presente. Para converter a massa conhecida, M, em mols N, empregamos a relação N igual a M dividido por M. Um conceito basilar. Não, isso aqui é uma forma estequiométrica, da estequiometria. Tá?
ou seja, o M da massa molar é igual a M dividido por N também, ela varia, sabe? Ela tem uma variável. Cálculo prático, glicose. A gente tem aqui uma molécula de glicose, vamos aqui, ó. Ela tem, na molécula de glicose, a gente tem 6 moléculas de carbono, 6 carbonos, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Isso aqui é uma espécie de açúcar, tá? A glicose é uma espécie de açúcar. Então seria C6H12 e O6. Então a gente vai entender aqui direitinho. Consideramos a conversão de 180 gramas. Eu tenho uma convenção de 180 gramas. Eu tenho o peso dessa molécula de glicose aqui, vamos supor que eu tenho ela em pó, suponhamos. Eu tenho 180 gramas dela, de glicose, que é H6, C6, 6 moléculas de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, em mols, tá? Em mols. Mas me deu peso aqui não. Primeiramente calculamos a massa molar da glicose. Então aqui onde é 6 carbono, a molar na tabela periódica vai dar 12,01 grama, que eu vou multiplicar por 6 vezes 6, que é 12,01. Então, eu vou multiplicar por isso aqui. Aí aqui eu vou multiplicar mais 12 vezes 1,008, que é esse 12, o hidrogênio é 1,008. Então, vou multiplicar 12,008 grama mol, que é o hidrogênio. Aí, por último, o oxigênio, que ele é 15,999, equivale a 16, tá? É 6 vezes 15,999 de grama mol, que é o oxigênio. Então, é igual a 180,156. Veja só, eu tenho 180 gramas de glicose. E eu calculei a fórmula dele aqui, deu 180 gramas. E aqui é 180,156 mols. Então, gramo divide por mol. Aplicando a fórmula, N igual a 180 gramas aqui em cima, né, dividido por 180,156 gramas mol, que aí eu vou dividir o grama pelo mol, obtemos aproximadamente 0,999, praticamente 0,1, né, mol de glicose. Este exemplo ilustra como a massa molar é essencial para quantificar substâncias e reações químicas, ok? Então eu tenho em gramas, vou dividir pelo mol, onde eu vou ter aqui 0,999. Bom, cálculo. Mols para massa. Para converter mols em massa, multiplicamos a quantidade de mols pela massa molar da substância. Por exemplo, 0,5 mol de CO2 possui uma massa de 22 gramas, pois a massa molar do CO2 é 44 gramas. Então ele está dizendo assim que para converter, né? Eu tenho 0,5 mol de CO2. Esse 0,5 mol de CO2 eu tenho 22 gramas. Mas ele diz que a massa molar do CO2 é 44. Então eu tenho a metade da massa molar. C igual a 12, que é a molécula do carbono é 12. Né? O O, que é 16, né? Mas é 2 vezes 16, né? É O2. Né? Este cálculo é fundamental para determinar a quantidade de reagentes ou produtos em uma reação. Isso aqui já é uma outra aula, tá? Esse negócio de reagente e produto já é uma outra aula. Tem que entender outro conceito para poder. Também leva cálculo, mas esse cálculo aqui já é a base de tudo já. Então a gente tem aqui um produto que é CH4, né? Que é o carbono com 4 de hidrogênio, mais o 2O2. A gente tem duas moléculas de oxigênio. Que o CH4, que é o metano, se eu não estou enganado, eu acho, mais o 2O2, vai gerar o produto, vai gerar CO2 mais 2H2O. Então vai gerar uma molécula de gás carbônico mais duas moléculas de água. Tá? Então a representação molecular de CO2 e H2O em estequiometria. Tá? Isso é para a gente entender como que reage produto, os reagentes, que é CH4 mais 2O2, vai gerar 2CO2 mais 2H2O, que é duas moléculas de água. Né? Então os produtos que são do lado esquerdo aqui, vai gerar os reagentes são do lado esquerdo, vai gerar os produtos do lado direito. Estequiometria na prática, desafios reais. Vamos lá. Ó. Na síntese industrial de amônia, a forma da amônia é NH3, a gente tem um nitrogênio mais 3 de hidrogênio. Para produzir 1000 quilos, a gente tem 2.000 quilos. Com uma massa atômica mol
o nome do advogado orienta o cálculo dos reagentes nitrogênio N2 e H2 necessário. Ok? Aqui estão os recursos e a conclusão. Tem que meter quantificar relações, tá? Tá. Isso aqui foi feito e desenvolvido pelo eu só coloquei os temas lá e o Lara, né, o teacher Lara, ele desenvolveu o texto para mim, mas eu gosto mais de desenvolver meus textos de aula, né? Eu prefiro. Como ele já puxou umas fotos interessantes lá, ó, eu não tinha esse amêndoa avogado que ele puxou, entendeu? Puxou a balancinha aqui, ó. Eu achei interessante. Esse aqui, ó, NA mais CL, eu tinha que fazer todos esses desenhos na mão e demora muito. Como eu precisava adiantar. Bom, se inscreve no nosso canal lá para a gente ter mais aula de química. Essa aqui é uma aula teórica mostrando um pouquinho de prática, mas depois a gente vai ver cálculo de estequiometria. Aí depois é que a gente vai mais para frente e ver os conceitos de produto, quem foi que fez, tal, tudo para depois a gente chegar em cálculo de produto, balanceamento de fórmula. Então, uma etapa de cada vez para a gente poder chegar onde a gente tem que chegar, ok?